todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Você pode estar acessando o nosso blog, os vídeos antigos, né, da Palavra de Deus. A sua-igreja.blogspot.com. Nós estamos aí trazendo aí o que aconteceu, né? Fizemos uma sequência de vídeos sobre as testemunhas de Jeová. Fizemos uma gravação para ver, como mostrar, né, para o povo como está as igrejas, né, as vendas. Foi ameaçado, está aqui o boletim de ocorrência. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? E o boletim de ocorrência ele diz o que aconteceu, que foi por causa de um vídeo postado, minha situação não gostou, me ameaçou, me xingou de um monte de coisa, de burro, né? E Deus vê todas as coisas, gente. Diz assim, ó, falava aqui em Ezequiel 2 em diante. Então entrou em meu espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e eu vi o que me falava. E disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações, né? Rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. E eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Eu recebi ameaça, né? Foi ameaçado. Zombaram, né? Só que esquecem que a palavra não é minha. É isso que é o mais interessante, uma igreja, né? Pastores que se esquecem que a palavra dita aqui é de Deus. Nós não falamos aqui em sabedoria humana, né? Como diz, né? O meu ministério ele não foi comprado em uma aula de teologia. Eu não paguei para ter aulas de teologia para ter o ministério. Deus me deu o ministério que eu tenho, né? E foi criado por Deus. Ó, vá e fale assim, fale com os pastores, fale com as igrejas. Não importa o que eu vou fazer, se eu vou bater em você, Senhor, vão me bater, Senhor. Várias vezes eu falei para Deus: Deus, vão me agredir. Não vai acontecer isso com você. Agora eu recebi novas ameaças, né? Aqui está como, né? Porque eu mostrei, né? A pessoa, boletim de ocorrência, tal. Ameaça consumada, né? E a injúria consumada. Está consumado, né? A ameaça e a injúria. Tive provas, né? Para provar o que eu estava falando aqui. É como a palavra de Deus. A gente está lendo e mostra, né? Deus me disse, gente, né? E disse para mim anunciar. Para a igreja da filmagem, das vendas, mais um absurdo. Quando Deus mostra, gente, as coisas erradas, são para as pessoas se consertarem, né? Deus espera o que? O arrependimento do povo. Poxa, vamos tirar, vamos limpar o altar, que o altar está quebrado, sabe? Tem manchas no altar, vamos tirar o que é de errado da igreja e vamos agradar a Deus. Não foi assim com Nínive, né? Vamos agradar ao Senhor. Quando Jonas começou ali a falar, só que as pessoas, elas querem agradar o ego, elas não querem aceitar que elas estão erradas. Davi era rei, gente. O profeta disse que estava errado. Vários profetas já foram enviados até o altar para falar o erro, só que as pessoas, elas queriam bater, matar, espancar, mas muitas pessoas se arrependeram e alcançaram a misericórdia do Senhor. E quando Deus fala aqui, ó, antes de saber que esteve no meio deles um profeta, eu, gente, já falei sobre vendas para pastor, diretamente, não por vídeo. Já falei. Olhando o pastor, falando a palavra. Falei: mas isso aqui está errado. Quase que eu apanho dentro da igreja. Entendeu? Só que o que aconteceu, gente, que Deus fez? Ele tirou o altar desse pastor e me colocou no altar da igreja, da própria igreja. Fechou a igreja, abriu uma igreja. Eu fui levantado presbítero, preguei em cima do altar, porque Deus me colocou lá,
né? E Deus devolveu para o pastor de novo, para o mesmo pastor. Será que ele não percebe que foi Deus que fez isso? Para mostrar que ele é Deus? Ele faz o que ele quer. Se me proibirem de subir no altar, Deus me coloca lá. Porque não sou eu, gente, é Deus. Essa palavra é de Deus. Então eu tenho toda a confiança em falar. As pessoas querem me bater, querem me espancar, já recebi várias ameaças, já falaram mal de mim em vários altares, né? Falando sobre a minha vida, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não presto. Mas Deus provou. Falei, Deus, não tem como eu voltar mais lá. Eles não me querem mais naquela igreja, Senhor. Mas você vai voltar. Eu pegava e voltava, quase que eu apanhava. Quando eu falei, Deus, não dá mais. Não tem jeito. Não dá para ir mais lá. A igreja fechou. Abriu uma igreja no mesmo lugar. E o altar estava lá no mesmo lugar. E Deus me colocou lá em cima para pregar. Então, não é de hoje que Deus está me guiando. As pessoas acham que ele entrou aqui na igreja para falar mal. Não. Há 2 anos nós fazemos esse trabalho. Deus manda dizer para essa igreja da gravação, assim diz o Senhor, essas portas vão fechar. Eu sou Deus, essa palavra é minha. Eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Não há quem possa escapar das minhas mãos. Conte os dias, os meses, porque haverá grandes problemas financeiros. E essas portas vão fechar, elas não vão ficar abertas para esta igreja. Assim diz o Senhor Deus dos céus e Deus na terra que enviou Jesus Cristo. Amém. O Senhor disse em profecias para mim quando eu estava lá no alto, lá no centro, olhando para esse lado de cá. Vai lá, profetiza, porque aquelas portas vão fechar. E para provar, gente, que é Deus que está falando, nós vamos gravar um vídeo. Nós vamos gravar um vídeo da palavra de Deus, falando de Deus, um só, gente. Não estou aqui porque Deus não está dizendo que vai entregar esse salão nas minhas mãos, não. Não é isso que Deus está falando. Ele vai provar que Ele é Deus. As pessoas verem que Ele é Deus. Nós falamos aí, vamos fazer um vídeo sobre o testemunho aí da terra seca, terra fértil, a qual a igreja estava para fechar. Falamos que Deus iria visitar todas, porque Deus enviou a gente lá para falar que Deus ia enviar, ia visitar todas as pessoas que eram daquela igreja e trazer de volta. Até pastor ele trouxe de volta. Então, vamos falar aqui. Não vou filmar, porque senão, se o pastor quiser, sabe, glorificar o nome de Deus, ele sabe o que eu estou falando, né? Era a igreja dele lá, fechou. Eu fui lá na última reunião da outra igreja, fui profetizar. Deus falou que ia visitar todas as pessoas que eram da igreja, ia trazer tudo de volta. Ele trouxe até pastores de volta. Tá lá, a igreja aberta. Lá no Cruzeiro. Quem quiser ir lá pode ver. Tem o vídeo na internet. É Deus que está falando. E Deus manda dizer que essas portas dessa igreja, que foi feita a filmagem, né, vai fechar. Não vão aguentar. Né? A igreja é rica, tem dinheiro, tem. Mas essa igreja, ela não vai ser mantida mais aí. O homem não terá poder nas mãos para manter essa igreja aberta. Ela vai fechar, e quando ela fechar, nós vamos lá, vamos levar a nossa câmera velha, como disse o pastor, podre, e vamos falar de Deus. Lá tem uma entrada, tem um degrau. Vou sentar lá, sossegado. Eu não sei o que vai abrir lá, vai estar uma placa de aluga-se, né? Eu acho. E nós vamos falar de Deus lá na porta, para provar que Ele é Deus. É por isso que Ele vai fazer, porque Ele vê a zombaria, Ele vê as piadas, Deus vê tudo. A mesma você lembra da filmagem, né? Vou colocar um pedaço para vocês verem, eu entrando, porque eu mostrei desde a fachada, não mostrei nome de igreja, falei que era Assembleia de Deus, mas não falei qual é o ministério, não falei nome de pastor, ficaram com raiva, me ameaçaram. Mas Deus, já que vocês não se preocuparem em ter conhecimento de Deus, essas portas vão estar fechadas. Vocês podem abrir e estar ativo em outro lugar, mas neste salão, neste local, vai se fechar. E pode orar, pode jejuar, pode gritar, pode berrar, porque assim diz o Senhor, né?
Porque, como eu disse, se você não está disposto a seguir o caminho, como que você vai orar para Deus? Se Jesus é o caminho. Se vocês apoiam a venda, a sua oração está indo para Deus, está indo para outro caminho. Mas para Jesus verdadeiro não é, né? Vocês estão parecendo que adoram a imagem. Glorificam um Deus que não é Deus, né? Eu tenho essa palavra nas tuas mãos e que você possa abrir a sua mente e o seu entendimento para as coisas de Deus. Amém.